de Marcos, capítulo 15, então, do 42 ao 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena, e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido posto. Amém, queridos? O servo, então, é sepultado. Depois do julgamento, depois de ser espancado, depois de ser crucificado, depois de Jesus entregar a sua vida, agora então ele é sepultado. Normalmente, meus irmãos, a história de uma pessoa termina na sua lápide ou no seu sepultamento. Normalmente, uma pessoa comum, a sua história de vida termina quando se fecha a sepultura. Depois que a sepultura é selada, aquela pessoa não escreve mais história, ela não é mais nenhum agente da história, a sua vida não muda mais, ela não influencia diretamente mais ninguém. Só que Jesus não era uma pessoa comum, Jesus era alguém especial. É por isso que a morte não sela o destino final de Jesus, ou a morte não escreve o último capítulo da história de Jesus. Mesmo após a morte, Jesus continua escrevendo a história. E mais, Jesus continua tocando vidas. Jesus continua transformando pessoas mesmo depois de morto. Essa é a grande diferença entre Jesus e as pessoas comuns como eu e você. O texto nos destaca aqui, meus irmãos, alguns personagens, mas o principal deles é o José de Arimateia. Esse homem que, conforme o verso 43, ele era um membro do Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que perseguia Jesus, que levou à prisão de Jesus e que condenou Jesus. O mesmo José de Arimateia que muito provavelmente participou de todo aquele evento do julgamento de Jesus, agora o texto fala que ele toma coragem para assumir a sua fé publicamente, para ir até o governador e requerer o corpo de Jesus, para que Jesus não fosse lançado numa vala comum. Nesta passagem, o José de Arimateia, acompanhado de um outro membro ilustre, chamado Nicodemos, que não aparece aqui no texto, mas evangelhos paralelos, principalmente o evangelho de João, capítulo 19, narra com mais detalhe a participação de Nicodemos nesse preparatório para o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Esses homens testificam e eles se prontificam para sepultar o corpo de Jesus. E isso é muito importante porque, ao que o texto nos mostra, os discípulos não estavam mais ali. A família de Jesus, principalmente a mãe de Jesus, à luz de João, ela se retirou quando Jesus fala da cruz. Mulher, aqui está o seu filho, apontando João, e fala: João, aqui está a sua mãe, apontando Maria. Ao que tudo indica, Maria se retira, ela não fica ali até o último suspiro de Jesus. Mas algumas mulheres ficaram, como o verso 47 nos aponta. O fato é, meus irmãos, que vários personagens estão aqui, mas Deus levantou aqueles dois homens para que eles pudessem então cuidar do corpo de Jesus após a sua morte. E esse texto breve ele tem para a gente algumas implicações, algumas aplicações e algumas verdades que eu quero nessa noite deixar com os irmãos. A primeira delas, queridos, é à luz do verso 42. O verso 42 nos fala de um tempo, nos fala de um momento. O que para o judeu, na cultura e a sua época, era chamado tempo da preparação. O verso 42 começa dizendo que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, a véspera do sábado, e não era qualquer sábado, era o grande sábado,
porque era o sábado que antecedia a Páscoa. Então os outros sábados eram que comuns, mas este era um sábado especial, porque ele introduziria então a Páscoa que seria celebrada. Os judeus eles dividiam o tempo no final do dia em duas partes. A primeira parte era o cair da tarde, que ia das 15 até as 18 horas. Lembrando, meus irmãos, que Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. Lembrando que ao meio-dia a terra ficou escura e às 3 horas da tarde Jesus então entrega o seu espírito e Jesus morre. Agora então, das 3 horas da tarde até as 18 horas, que terminava aquele dia, e começava o sábado, esse intervalo de 3 horas era o que para os judeus, na sua cultura, era chamado tempo da preparação. O cair da tarde, como Marcos se refere no começo do verso 42, a mesma expressão Mateus vai usar no capítulo 27, ao cair da tarde. É aquele intervalo das 15 até as 18 horas. E a segunda parte, então, desse final do dia para os judeus era o que eles chamavam de noite, que começava às 18 horas, porque aí já começava um novo dia. O sábado começava às 18 horas da sexta-feira. O tempo era diferentemente contado do que hoje. Para nós, hoje, o dia começa às 0 horas e 1 segundo e 1 minuto. Começa à meia-noite, naquela época não, o dia começava às 18 horas na cultura judaica. Então Marcos traz esse adendo temporal, deixa isso muito claro, que naquele intervalo de 3 horas até às 18, porque após as 18 não se poderia mais trabalhar, não era permitido fazer mais nenhum serviço pela lei judaica. Então, meus irmãos, tudo que acontece aqui, acontece nesse intervalo de apenas 3 horas. Nicodemos e José de Arimateia tiveram aqui em torno de 3 horas para tomar todas aquelas decisões e providenciar todos os elementos que vamos ver depois para o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. O local da cruz deveria ser liberado rapidamente. O sábado começaria às 18 horas. E conforme a lei de Deuteronômio, não se poderia deixar um cadáver no madeiro. Tinha que ser tirado para que ele não passasse a noite. Isso era um escárnio. Isso era algo que a lei já havia determinado lá em Deuteronômio. Então, por isso, a pressa para que aqueles homens morressem. Lembra quando os soldados vão e quebram as pernas dos 2 ladrões? Justamente para que apressasse a morte e até às 18 horas eles então morressem. Para que eles não ficassem pendurados na cruz todo sábado, quando não podia ser tirado o corpo deles de lá. O local da crucificação precisava ser prontamente liberado. O corpo de Jesus precisava ser sepultado. Por isso essa pressa em tomar essas decisões. E Marcos traz esse elemento muito claro para nós aqui no texto. Era a preparação, a véspera do sábado, o dia especial onde celebraria a Páscoa. Depois do verso 43, queridos, até o verso 45, nós vamos ver aqui então os responsáveis pelo sepultamento. Sempre precisa de alguém para enterrar o defunto. E o texto fala que se levantaram José de Arimateia, fala que ele era ilustre membro do Sinédrio, que ele esperava o reino de Deus. De alguma forma esse homem foi tocado por Cristo. De alguma forma, José de Arimateia, ele se convenceu de que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus. Alguns comentaristas dizem que ao estudar as Escrituras, por ser membro do Sinédrio, José de Arimateia e o próprio Nicodemos entenderam então que Cristo era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, e com essa compreensão eles então reconheceram Cristo, não assumiram publicamente a fé, mas agora eles vão se manifestar. O José de Arimateia toma a iniciativa. Ele cria coragem no verso 43. Meus irmãos, quanto crente sem coragem nós temos nos dias de hoje. Muitos de nós, o que nos falta é coragem, a ousadia que esse homem teve. E ele vai até Pilatos, o governador, para requerer o corpo de Jesus, fala o verso 43. E o 44 diz que Pilatos se admirou de que Jesus já tivesse morrido tão rápido. Existem informações históricas de que uma crucificação, a pessoa que lá estivesse, ela poderia passar não apenas um dia, mas vários dias até ela morrer. Porque ela ficava ali se esvaindo. E quando chega para Pilatos, pede o corpo de Jesus, Pilatos se admira, mas ele já morreu.
E por isso que ele chama o centurião para se certificar que de fato Cristo já tinha morrido. O centurião era aquele que estava fiscalizando e acompanhando a crucificação. E diante do testemunho então do centurião, o Pilatos entrega o corpo a José de Arimateia no verso 45. Então, meus irmãos, esses homens, eles se levantam, usados por Deus, para sepultar o corpo de Jesus. O José de Arimateia, como já mencionamos, ele era membro do Sinédrio, aquele mesmo grupo que prendeu Jesus, que condenou Jesus e que cometeu as injustiças com Jesus. O Nicodemos também era um membro da alta corte, da alta sociedade. João capítulo 3, você vai ter o diálogo de Nicodemos com Jesus, quando ele vai à noite pedindo algo para Jesus. Ele queria saber sobre o novo nascimento, e então Nicodemos passa aquela noite com Cristo, tem aquele diálogo, e aquele diálogo muda a vida de Nicodemos. Embora ele não se manifeste como seguidor de Jesus, mas o coração dele foi tocado. No Evangelho de João, capítulo 7, 50 ao 53, tem um fato onde Nicodemos defende Jesus, porque o Sinédrio queria de alguma forma condenar Cristo. E Nicodemos, então, em João 7, 50 a 53, diz: olha, a nossa lei não permite condenar ninguém sem antes ouvi-lo. E aí então, dessa palavra de Nicodemos, o Sinédrio se retrai, ele desiste da condenação de Jesus, porque Jesus não tinha sido ouvido. De alguma forma, Nicodemos já começa a dar sinais que ele tinha sido tocado por aquele diálogo com Jesus, lá no capítulo 3 de João. Esses homens devem ter sido convencidos de que Cristo ele era o Cordeiro de Deus. Esses homens foram tocados por Cristo. Esses homens foram tocados pelo Jesus que estava vivo. Eles só não assumiram a fé enquanto Jesus estava vivo. Eles só vão deixar para assumir a fé depois que Jesus já estava morto. Mas antes tarde do que nunca, diz o ditado. Eles reconheceram e eles assumiram a fé. Eles devem ter preparado aqueles elementos antes da morte de Jesus. Aquele túmulo, um túmulo que foi cavado numa rocha, um túmulo novo. E alguns estudiosos dizem que o túmulo era do próprio José de Arimateia, que ele havia feito para si mesmo, um túmulo que era em algum lugar ali próximo aonde Jesus foi crucificado. Aqueles homens tiveram que preparar algumas especiarias. João 19 vai falar sobre isso. E você pode então abrir sua Bíblia comigo em João 19, para que você veja o relato paralelo de João sobre esta importante passagem do Evangelho. O texto de João diz, a partir do verso 38 de 19, passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, João já diz que José era discípulo, parênteses, discípulo em oculto, ele não tinha assumido publicamente ainda, pelo menos as escrituras não demonstram que José estava andando com Jesus, embora em segredo. Então João diz que ele era discípulo, mas em segredo. Por quê? Por medo dos judeus. Então José de Arimateia tinha já se convertido, mas não havia expressado publicamente a sua fé, porque ele tinha medo dos judeus. E a partir de agora, então, José de Arimateia provavelmente foi expulso do Sinédrio, porque ele agora é um seguidor declarado. Pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. Verso 39 de João, capítulo 19. Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, e levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho. Marcos diz que o José comprou o tecido, esse pano de linho, que era um pano caro, um pano mais sofisticado, com aquelas especiarias, como os judeus costumavam fazer, como preparação para o sepultamento. E aí no verso 41 fala: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado, e ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. Mateus 27, se não me engano, verso 57, vai dizer que aquele túmulo era do José de Arimateia. Ele tinha feito o túmulo para si. Ele havia cavado aquele túmulo para ele mesmo. Esses homens são os responsáveis
pelo sepultamento e a preparação do Senhor Jesus Cristo. Marcos destaca apenas a presença do José de Arimateia. E esse personagem tem 3 coisas para a gente pensar aqui muito importantes. Primeira delas, ele provavelmente, irmãos, é a fonte dos relatos de Marcos e dos outros evangelistas sobre aquilo que aconteceu no Sinédrio naquela noite em que Jesus foi sepultado. Muito dificilmente havia lá algum discípulo de Jesus. Então, como que os discípulos souberam o que aconteceu lá no julgamento? O diálogo de Jesus com o sumo sacerdote batendo em Jesus, todos aqueles detalhes, como que eles poderiam saber? Provavelmente o José foi quem revelou isso para os discípulos e eles então puderam relatar isso. Então o José se torna uma parte muito importante na redação do próprio Evangelho de Marcos. Esse é um detalhe importante para a gente pensar aqui no texto. Mas há um segundo detalhe. Ele não havia defendido Jesus até então. Não há indícios na Bíblia de que ele possa, de alguma maneira, ter defendido Jesus ou se colocado a favor de Jesus até aquele momento. Então, enquanto Jesus estava vivo, ele se manteve calado. Depois que Jesus morre, ele começa a professar a sua fé em Jesus. O José de Arimateia, ele dá um túmulo para Jesus depois que Jesus morreu, mas ele nega o seu testemunho enquanto Jesus está vivo. E aí, irmãos, nós temos vários Josés de Arimateia espalhados hoje que se dizem cristãos vivendo dessa mesma maneira. Negam o testemunho público, mantêm uma fé fechada, escondida, oculta, mantêm uma fé apenas para si, mas não professam isso. Sabe aquelas pessoas que não honram os outros enquanto estão vivos, depois que a pessoa morre, quer fazer tudo para honrar a memória da pessoa? Assim é o José de Arimateia. Ele poderia ter feito muitas coisas para Jesus enquanto Jesus estava ali vivo, mas ele não fez nada. Mas agora, depois da morte, ele então vai fazer algo para honrar Jesus. O terceiro elemento aqui de José é que esse homem, mais do que a cruz fez por ele, Jesus queria fazer por ele enquanto Jesus estava vivo. É como se José de Arimateia fosse tocado mais pela cruz e a morte de Jesus do que tivesse sido tocado pela vida e pelo próprio ministério e a presença de Jesus. O José de Arimateia, ele é despertado na morte de uma forma que talvez ele não se permitiu ser despertado e tocado enquanto Jesus estava vivo. Então, irmãos, resumindo esses elementos aqui, nós temos que compreender que o que Deus quer de nós é uma fé eficiente, é uma fé transcendente, é uma fé testemunhante, se eu posso usar esse termo, em todos os momentos da nossa vida. A gente não pode ocultar o tão grande amor que Ele dispensou por nós. E o José e o Nicodemos, eles são alertas que muitas vezes nós estamos ocultando o tão grande benefício que Ele fez por nós. As bênçãos, as graças. Muitas vezes nós nos calamos, nós nos acuamos, nós nos fechamos enquanto nós deveríamos compartilhar a nossa fé em Jesus Cristo. O José foi tocado pela morte do Senhor. Quantas pessoas poderiam fazer muito mais por Jesus, mas não fazem, ou por medo, ou por receio, ou por vergonha. O José de Arimateia, diz o verso 43, ele tomou coragem para ir até Pilatos. A coragem que ele não teve antes, talvez, de romper com o Sinédrio e professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter coragem para testemunhar aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O verso 46, ele fala então do sepultamento. Diz que este, José de Arimateia, junto com Nicodemos, o Evangelho de João, dizem que ele comprou um pano de linho, ele tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano, colocou-o num sepulcro aberto na rocha, ele rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Então agora Jesus está guardado naquela sepultura. O túmulo era muito próximo do lugar da crucificação, capítulo 19, 42 de João. Era o túmulo do próprio José.
Veja Mateus 27, o verso 60, sendo mais exato na referência bíblica. Mateus traz uma informação para nós, em 27 do seu evangelho, verso 60. Fala no verso 59, José tomando o corpo, envolveu num pano de linho e depositou-o em seu sepulcro novo, que havia cavado na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, depois ele se retirou. Depositou-o em seu sepulcro novo. Alguns estudiosos entendem que o depositou em seu sepulcro, o seu aqui, não seria uma referência ao José, mas uma referência já para Jesus, como se José já tivesse preparado aquele sepulcro anteriormente para Jesus, numa percepção, no entendimento que ele teve de que Jesus seria morto na cruz como sendo o Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. A grande probabilidade é que o túmulo aqui seja para o próprio José de Arimateia. Quem argumenta dizendo que não era para o José, diz que próximo do lugar da crucificação, uma pessoa da alta sociedade não faria ali o seu sepulcro para ele e para sua família. Então uma pessoa na posição de José não teria um sepulcro ali tão próximo do lugar onde pessoas eram mortas. Mas são especulações. O fato é que esse sepulcro já estava preparado anteriormente para o Senhor Jesus Cristo. Um sepulcro onde ninguém havia sido sepultado, e o José então, tendo feito para Jesus ou feito para si mesmo, ele coloca Jesus ali naquele lugar e rola aquela pedra à entrada, a qual depois nós vamos ver que ela foi removida quando Jesus havia ressuscitado. Eles compram as especiarias, eles preparam tudo isso antes das 18 horas. Lembram que Jesus morre às 3 horas da tarde? Eles tiveram 3 horas para fazer todo esse preparativo, comprar todas essas coisas, preparar o corpo de Jesus e levar até a sepultura. Eles tiveram que pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Então eles foram até Pilatos, convocaram uma audiência, eles foram recebidos. Pilatos chama o centurião, então isso demandou tempo. Eles fizeram isso para poder cumprir a lei até as 18 horas. Eles agiram, meus irmãos, para impedir que o corpo de Jesus fosse lançado no lixo da cidade. O que acontecia com presos que eram crucificados? A grande maioria não tinha um sepultamento. Historiadores dizem que aqueles corpos eram tirados da cruz e jogados ali mesmo, naquele local, para ser comido pelas feras, pelas aves. Por isso o nome Gólgota, lugar da caveira, porque ali poderia ter muitos crânios de pessoas que haviam sido crucificadas anteriormente. Ou os corpos eram jogados no lixão da cidade, onde vem o termo Hades, uma referência a esse depósito de lixo que havia fora da cidade, dos muros de Jerusalém. Deus levantou José e Nicodemos para dar um sepultamento ao corpo de Jesus, para que Jesus não fosse lançado como um indigente em qualquer lugar. E assim Jesus cumpre Isaías 53, 9. Eu quero ler com você este texto do profeta Isaías. Lembre-se que José de Arimateia era um homem rico, era um homem importante da sociedade. E o Isaías já havia profetizado isso no capítulo 53, lá no versículo número 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então Jesus cumpre aqui mais uma profecia da palavra de Deus. Nós finalizamos o texto, irmãos, com o verso 47, dizendo que Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. E agora então nós temos algo muito importante, irmãos, que é a prova da morte de Jesus. Ele foi sepultado, ele havia morrido na cruz. Ele teve o atestado de óbito liberado pelos romanos. São detalhes importantes para o Evangelho e o crédito do Evangelho de Cristo. Quando o Evangelho diz que Jesus morreu, que ele foi descido da cruz, que Pilatos, mesmo espantado que tivesse morrido tão cedo, mas teve o testemunho do centurião. Então tudo isso são elementos para corroborar com a verdade do relato do Evangelho. Não, Marcos relata aqui de uma forma que não sobre dúvidas
de que Jesus de fato morreu e de que ele foi sepultado, ele teve uma tumba, e então não pode se criar nenhuma narrativa de que Jesus tenha desmaiado na cruz, ou que aquele vinagre que ele tomou era uma substância em que a pessoa desmaiava e depois voltava de novo, como hoje tem aí o Boa Noite Cinderela que o pessoal toma. Para não ficar nenhuma dúvida que Jesus morre mesmo, nós temos todas essas informações, para que isso então se torne verdade e nós possamos crer pela fé. Jesus foi morto e quem atestou isso foi o próprio Império Romano. Pilatos dá esse atestado. Ele se admira de ter morrido tão rápido. Pessoas poderiam ficar vários dias pendurado na cruz. Por que Jesus morreu tão rápido? Por que não precisou quebrar suas pernas como aqueles dois outros ladrões? Porque Jesus havia sofrido muito anteriormente, ele estava cansado, Jesus estava esgotado, ele morre rapidamente para cumprir também as Escrituras. Muitos corpos não eram sepultados, eram lançados e ali ficavam para ser devorados pelos próprios animais. E assim, meus irmãos, Marcos termina o relato da morte e do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. O que isso nos ensina? Eu quero que você atente para isso. Primeira coisa, nós vimos que havia um tempo de preparação antes do sábado. E a pergunta é, meus irmãos, qual tem sido a nossa preparação antes dos cultos de adoração? O sábado era o dia do culto dos judeus. No sábado eles ficavam integralmente separados para cultuar ao Senhor. Esse tempo de preparação era para eles preparar tudo o que eles iriam usar no sábado, inclusive fazer comida e deixar a comida pronta para o dia seguinte, porque pela lei no sábado não podia nem fazer fogo para cozinhar. Então eles preparavam tudo anteriormente para que no dia de sábado eles não fizessem nenhum trabalho. O que isso nos ensina é justamente essa perspectiva. Como eu me preparo para o dia do Senhor? Como que eu me preparo antes dos cultos de adoração? Eu aprendi muito cedo, meus irmãos, que o nosso domingo de manhã ele começa no sábado à noite. Então, se nós ficamos no sábado à noite até tarde assistindo alguma coisa na televisão ou fazendo qualquer outra atividade, nós vamos ter sono e não vamos acordar domingo de manhã para vir para a igreja, para a escola bíblica. Se nós usamos o domingo para fazer algumas atividades que talvez poderíamos ter feito durante a semana, a gente vai estar cansado para vir para o culto no domingo à noite. Então esse é um primeiro ensinamento que nós temos aqui, o dia da preparação, esse tempo de nos preparar para se encontrar com o Senhor e para adorar ao Senhor. Porque se nós viemos para o culto com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso estado de espírito cheio de coisas, de aflições, nós não vamos poder cultuar, oferecer a Deus o nosso melhor culto. Por isso que nós temos que atentar para esse tempo de preparação antes dos nossos momentos de adoração ao Senhor. Segunda aplicação possível aqui, Deus sempre prepara homens para cada momento da história. Amém? Deus levantou Nicodemos e José da Arimateia para cumprir uma função, uma missão especial, dar uma sepultura para Jesus Cristo. E ao longo da história, desde esse tempo agora até os dias de hoje, Deus tem levantado homens especiais para tempos especiais, para cumprir missões especiais. Quando você estuda a história do cristianismo, você vai ver que Deus levantou homens para momentos especiais. Só que homens especiais são levantados em momentos especiais. Mas cada um de nós tem a tarefa de levar o Evangelho a qualquer pessoa, aos nossos filhos, e a proclamar o Evangelho da graça de Deus. Os discípulos de Jesus não estavam ali, a família de Jesus provavelmente já havia se retirado. Então, quem poderia e quem iria dar o sepultamento digno para o corpo de Jesus? Deus pode estar te preparando, meu irmão e minha irmã, para um tempo especial, para uma obra especial, para algo especial que Ele queira fazer. Porque sempre Deus vai levantar homens e mulheres para atividades, para tarefas especiais. Por isso temos que estar preparados, por isso temos que buscar o Senhor, por isso que temos que estar em comunhão com Ele, para que quando sejamos convocados, possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Para que quando Deus nos requerer para uma obra especial, para um tempo especial, para um momento especial, nós possamos estar aptos para responder ao chamado do Senhor Jesus. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Ele prepara homens para momentos.
E Ele está preparando talvez a mim e a você para um tempo especial que Ele queira nos usar. Terceira aplicação, Nicodemos viveu no anonimato. Devemos sair do anonimato, devemos assumir a nossa fé. Irmãos, essa é uma perspectiva muito triste do Evangelho nos nossos dias de hoje. Nós temos um comodismo que muitas vezes nos impede de sermos mais ousados, mais atrevidos, mais dispostos, despojados em compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. A pergunta que eu me fiz diante desse texto é: a quantas pessoas eu compartilhei Jesus na última semana? Irmãos, e eu me envergonhei de responder a mim mesmo e a Deus esta pergunta. A quantas pessoas eu compartilhei o Evangelho nesta última semana? E se nós não compartilhamos o Evangelho, qual foi o motivo? Não tivemos oportunidade? Duvido, porque cada dia a gente tem N oportunidades de compartilhar o Evangelho. O que nos falta talvez é um pouco daquela coragem que o José teve para ir até Pilatos. É essa ousadia, esse desprendimento de não reter a mensagem do Evangelho, de compartilhar essa mensagem, de falar de Jesus, porque o Nicodemos, ele se encontra com Cristo lá no capítulo 3 de João. No capítulo 7 que nós vemos, ele defende Jesus, então ele já tinha ali uma disposição, uma entrega, mas ele só vai assumir agora publicamente, pelo menos o relato do texto na morte, junto com o José de Arimateia. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos omitir, como Nicodemos, viver no anonimato, sermos cristãos apenas para nós, dentro do nosso lar ou na igreja. Nós temos que entender que há um mundo lá fora perdido que precisa da graça de Jesus. Nós temos então que assumir a nossa fé e proclamar o Evangelho. Uma quarta mensagem, olhando para aquelas mulheres. O último versículo diz que elas acompanharam até o último momento onde Jesus foi depositado. E o texto seguinte do capítulo 16, verso 1 vai dizer que aquelas mulheres, na primeira hora do dia seguinte, foram as primeiras a ir até a sepultura. Então as mulheres, elas nos ensinam a necessidade de perseverar. Os discípulos não estiveram até o final, até onde Jesus foi colocado na cruz. Os discípulos não foram os primeiros a ir ao sepulcro de Jesus. Isso denota perseverança. Aquelas mulheres, elas nos ensinam a necessidade de perseverar. Elas foram até a última oportunidade de contemplar Jesus. Quando a pedra foi rolada, então elas foram para casa. Mas no dia seguinte, elas são as primeiras a ir até o sepulcro. Isso, para mim, irmãos, ensina perseverança. Perseverança. Os dias são difíceis, a vida está difícil, as coisas estão cada vez mais complexas, mas nós precisamos perseverar diante de Jesus. Não podemos deixar que uma tentação, uma provação, que um pecado, que uma dificuldade nos afaste da presença do Senhor. Persevere até o fim. E a última mensagem, essa mais no âmbito do Evangelho. A autenticação da morte de Jesus pelos romanos é um importante elemento para legitimar a mensagem do Evangelho. Por que você pode crer na mensagem do Evangelho? Porque essa é uma mensagem que tem legitimidade. Ela foi não apenas contada por discípulos de Jesus, não foram apenas os seguidores que presenciaram tudo aquilo que o Senhor viveu. Pilatos atestou, o centurião atestou, várias pessoas que estavam ali atestaram a morte de Jesus. Isso dá credibilidade ao relato do Evangelho. Vamos orar para que Deus nos dê graça e que o sepultamento de Jesus nos inspire para que nós possamos sair do oculto, do anonimato, assumir a nossa fé e proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Pai, perdoa-nos as vezes que negligenciamos o testemunho e não compartilhamos o Evangelho, que nos calamos quando deveríamos falar. Que não sejamos, ó Pai, tímidos, medrosos como José de Arimateia, que tomou coragem apenas depois da morte de Jesus para assumir a sua fé e assumir que ele cria no Senhor. E não sejamos como Nicodemos, que também se manteve em oculto, reservado, até a morte de Jesus. O Senhor nos convida para tomar a cruz. O Senhor nos convida para proclamar o Evangelho, a levar a graça salvadora a todas as pessoas. Por isso, Pai, que nós possamos perseverar, mesmo que tenhamos oposição, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos oprimidos, devemos levar essa mensagem. Por isso, nos abençoa, Pai, e que o sepultamento de Jesus
possa avivar em nós uma fé que possa também estar morta e sepultada dentro dos nossos corações. Nos desperta, Pai, assim nós oramos, em nome precioso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.